A semana na universidade sempre parecia uma mistura de caos e adrenalina, mas aquele semestre estava se revelando ainda mais intenso. Talvez fosse o grupo de estudos que formamos para o projeto final, ou simplesmente a química entre nós. O calor do verão, combinado com a proximidade inevitável nas salas abafadas, tornava o ambiente ainda mais carregado. Naquela tarde, nosso grupo decidiu se reunir na biblioteca. Entre os sussurros e o barulho das páginas viradas, ele se sentou ao meu lado, sua presença sempre tão magnética. Eu estava usando um vestido leve, e o toque ocasional de sua perna contra mim parecia uma corrente elétrica passando entre nós. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, o sorriso de canto denunciava. "Preciso de ajuda com essa parte aqui", ele disse, inclinando-se para perto, a voz baixa o suficiente para fazer meu coração acelerar. Sua mão repousou na mesa, próxima demais à minha, e por um instante, senti a ponta dos seus dedos roçar os meus. Fingi não notar, mas o arrepio que percorreu minha espinha foi impossível de ignorar. Quando a biblioteca começou a esvaziar, ele sugeriu que mudássemos de lugar. "O terraço tem uma vista ótima para trabalhar, e ainda pega uma brisa", disse com um olhar que parecia conter muito mais intenções do que simples estudo. Concordei, tentando parecer despreocupada. No terraço, o ambiente era mais descontraído, e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Ele se sentou em uma das mesas de pedra, e eu, em vez de escolher outra, me acomodei ao seu lado. "Espero que não se importe", murmurei, sabendo exatamente o efeito das minhas palavras e do meu tom. Ele apenas sorriu, inclinando-se levemente para ajustar a posição, o que fez nossos ombros se tocarem. O calor daquele contato era inegável. A conversa fluía entre comentários sobre o projeto e brincadeiras provocativas. Em um momento, ele segurou minha mão para ilustrar um ponto no texto, mas manteve o toque por tempo demais. Meu coração parecia bater mais alto a cada segundo. "Você é sempre tão dedicada assim?", ele perguntou, a voz carregada de algo que eu não conseguia definir completamente. Respondi com um sorriso, inclinando-me um pouco mais. "Depende do quanto o assunto me interessa." Nossos olhares se cruzaram, e por um momento, o mundo inteiro pareceu desaparecer. O vento suave bagunçou meu cabelo, e ele, com uma naturalidade quase ensaiada, afastou uma mecha que caía no meu rosto. "Assim está melhor", disse, os olhos fixos nos meus. A tensão era palpável, mas nenhum de nós parecia disposto a quebrar aquele momento. E assim, entre sorrisos, toques casuais e olhares que diziam muito mais do que palavras, a tarde deu lugar à noite, deixando no ar a promessa de que aquele jogo entre nós estava apenas começando. A brisa noturna no terraço carregava uma mistura de frescor e eletricidade no ar. Enquanto o restante da turma parecia ter desaparecido, ficamos apenas eu e ele, envoltos no silêncio interrompido pelo som distante de passos e vozes no campus. O ambiente parecia mais calmo, mais íntimo, como se o mundo ao redor tivesse desacelerado para nos observar. "Você não tem pressa para ir embora, tem?", ele perguntou, os olhos brilhando na luz suave que vinha dos postes. A voz dele tinha um tom suave, mas com algo de desafiador, como se estivesse aguardando algo de mim, um tipo de reação que não podia ser lida facilmente. "Nenhuma", respondi, segurando o olhar dele por um momento a mais do que seria comum. "Gosto dessa tranquilidade quando tudo se acalma por aqui." Minha voz soou mais baixa, mais lenta, e ao mesmo tempo minha mente estava a mil, questionando o que ele queria realmente com aquela pergunta. Ele se levantou lentamente, como se cada movimento fosse uma preparação para algo que já sabia que viria. Caminhou até a mureta que cercava o terraço, sua postura tranquila, mas seus olhos atentos. Apoiei-me ali ao lado dele, sentindo a proximidade que fazia o ar entre nós parecer mais denso. O cheiro de grama molhada e o som distante da cidade ao fundo adicionavam uma sensação de isolamento ao momento. "A vista é mesmo incrível", comentei, observando as luzes da cidade ao longe, tentando desviar o foco do que estava começando a acontecer entre nós. Mas não tanto quanto. Ele parou, olhando diretamente para mim, e a pausa fez o coração disparar dentro do peito. O calor subiu rapidamente ao meu rosto, não de vergonha, mas de algo mais instintivo. Ele era ousado, mas sempre com aquele toque de ambiguidade, como se estivesse brincando de esconde-esconde com os próprios sentimentos, e aquilo me deixava em um estado de constante expectativa.
Quanto que? Perguntei, erguendo uma sobrancelha, mais do que uma simples curiosidade. Queria entender o que ele estava insinuando, mas ao mesmo tempo sabia que talvez fosse melhor não saber. O sorriso que ele deu parecia carregar 1000 respostas, mas ele não as disse, apenas se aproximou, reduzindo ainda mais o espaço entre nós. Quanto que me faz querer prolongar essa noite. Sua voz saiu baixa, quase como um segredo compartilhado apenas entre nós. Minhas palavras se perderam antes de chegarem aos lábios, e a única coisa que consegui fazer foi fixar os olhos nos dele, tentando manter a calma, mesmo quando meu coração parecia querer sair do peito. A atmosfera ao redor ficou mais densa, mais palpável. Eu podia sentir o calor dele, o cheiro dele, como se ele estivesse absorvendo todo o espaço ao nosso redor. O toque de sua mão contra a minha foi sutil, quase um teste, como se aguardasse minha reação. Fiquei parada por um segundo, talvez mais do que o necessário, antes de permitir que meus dedos se entrelaçassem com os dele. O simples gesto fez minha mente se perder, como se o mundo ao nosso redor deixasse de existir. Quando não recuei, ele deixou os dedos deslizarem até segurar minha mão com firmeza, e foi nesse momento que eu soube, sem palavras, que ele estava me desafiando de uma maneira muito mais profunda do que imaginava. Você é sempre tão direto assim? Perguntei, tentando soar provocativa, mas as palavras saíram mais suaves do que o esperado, como se o jogo já tivesse mudado de alguma forma. Ele riu baixinho, inclinando a cabeça ligeiramente, como se considerasse minha pergunta antes de dar uma resposta. O som do riso dele era tranquilo, mas havia algo de perigosamente seguro em como ele se mantinha firme, mesmo nos menores gestos. Apenas quando sei que vale a pena arriscar. E ali estava ele, mais uma vez, me deixando sem palavras. Cada frase dele tinha um peso, como se fosse carregada com intenções ocultas que eu mal conseguia decifrar. Mas não precisava decifrar tudo. Algo em mim já sabia o que estava acontecendo, sabia o que eu queria também. Houve um instante de silêncio. Um instante onde tudo parecia suspenso, o tempo esticado até o ponto de não poder mais ser contido. E então ele se inclinou um pouco mais, sua mão livre agora repousando de leve no meu quadril. Senti um arrepio percorrer minha espinha, como se a simples presença dele ali tivesse poder sobre minha respiração e os meus pensamentos. Poderia ter me afastado, mas a verdade é que não queria. Acho que você joga bem demais esse jogo, sussurrei, meus lábios quase tocando os dele, a proximidade me deixando sem fôlego, mas também em paz, como se fosse inevitável. E você é uma adversária à altura, ele respondeu, e naquele instante o mundo ficou menor. Ele encurtou o último espaço entre nós com um movimento quase imperceptível, mas a energia no ar se tornou palpável, até o último fio de tensão entre os dois explodindo em um beijo suave. Mas esse beijo era tudo o que havia ficado subentendido até aquele momento. Cada segundo de conversa, cada olhar, cada toque, tudo se materializou ali. Quando nos afastamos, sua mão ainda estava no meu quadril, e seus olhos buscavam os meus com um olhar fixo, como se procurassem algo. Ou talvez apenas a confirmação de que aquele momento compartilhado estava sendo gravado em minha mente, assim como estava na dele. Acho que não vamos conseguir estudar muito hoje, ele brincou, a voz carregada de um humor leve que fazia tudo parecer natural, mesmo no meio de tanta tensão, como se já soubéssemos que nada mais voltaria ao normal depois daquilo. Talvez possamos revisar outro tipo de química, respondi sorrindo, e dessa vez fui eu que o puxei para mais perto. A noite estava longe de acabar, e pela primeira vez em muito tempo eu me sentia exatamente onde deveria estar, no centro de algo desconhecido, mas que ao mesmo tempo parecia perfeitamente familiar. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem você acha que vai adorar ouvir também. Sua interação é muito importante para continuarmos trazendo mais conteúdos como esse. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistir e até a próxima!